Brasil, quando a gente vai falar em vogal, todo mundo fala A, E, I, O, U. E a pessoa não tem consciência fonológica, não sabe consciência fonológica, não sabe ler, que está emitindo o som errado. Não, é uma construção social, é um regionalismo linguístico. Então, aqui entra a parte qualitativa da consciência fonológica. É o profissional entender se o paciente ou ele próprio está utilizando a estrutura correta, ou porque o teste é padronizado. Se você vai aplicar um teste de consciência fonológica padronizado e você tem as vogais, você precisa, enquanto profissional, falar A, não é, I, O, não O, U. Por quê? Porque esse é o som das vogais. O E, que a gente fala, né, no A, E, I, o E, ele é a letra E com acento agudo. O O, ele é a letra E com acento circunflexo. Então, assim, gente, a gente precisa entender que, mesmo tendo o padrão, a consciência fonológica, ela, mesmo ela sendo quantitativo o teste, ela também vai ter a parte qualitativa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Minuto com a NeuroPP hoje. Eu sou a Karine Diniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Se você é um desses profissionais, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre a avaliação neuropsicopedagógica. A consciência fonológica, ela tem a diversidade, principalmente no nosso país. Nosso país, ele é um país em extensão territorial muito grande. E o que acontece no Brasil? Nós temos muitos regionalismos linguísticos. Então, a gente precisa ter cuidado nessa parte, tá? Dos regionalismos linguísticos. Como nós falamos, como nós emitimos essa consciência fonológica no nosso dia a dia. Por exemplo, né? A gente vai falar as vogais. Simples, né? Todo mundo conhece as vogais. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Mas quem aqui fala as vogais A, E, I, O, U? Olha só como muda o fonema. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Isso é regionalismo linguístico. Por quê? As vogais, a gente tem A, E, I, O, U. Vejam, o mesmo símbolo representado graficamente, né? Tirando que vai ter o acento daí, mas a gente fala de maneira diferente. O som, a discriminação fonológica, a consciência fonológica que eu utilizo pode ser diferente. No Brasil, quando a gente vai falar em vogal, todo mundo fala A, E, I, O, U. E a pessoa não tem consciência fonológica, não sabe consciência fonológica, não sabe ler, que está emitindo o som errado. Não, é uma construção social, é um regionalismo linguístico. Então, aqui entra a parte qualitativa da consciência fonológica. É o profissional entender se o paciente ou ele próprio está utilizando a estrutura correta, ou porque o teste é padronizado. Se você vai aplicar um teste de consciência fonológica padronizado e você tem as vogais, você precisa, enquanto profissional, falar A, E, não é, I, O, não O, U. Por quê? Porque esse é o som das vogais. O E, que a gente fala, né, no A, E, I, o E, ele é a letra E com acento agudo. O O, ele é a letra E com acento circunflexo. Então, assim, gente, a gente precisa entender que, mesmo tendo o padrão,
a consciência fonológica, ela, mesmo ela sendo quantitativo o teste, ela também vai ter a parte qualitativa, tá? Por exemplo, se você falar até a boca, né? Porque a consciência fonológica a gente usa muito também a articulação. E a gente vai falar aqui, ó, a, e, a, é. Olha como é diferente. A, e, a, é. I, o, i, o. I, o, i, o. Muda o articulatório, o fonoarticulatório. Então, é muito importante a gente saber que o padrão das vogais, para quando a gente vai aplicar um teste, é A, E, I, O, U. E não O, e não E. Porque esses dois não são representativos fonologicamente daquele fonema, tá? Aquela relação grafema-fonema, ela não pode ser alterada. Olha que maluquice, vocês sabiam disso? Então, por isso que a gente precisa, é uma parte muito importante da avaliação, tá? Então, mesmo quando a gente utiliza teste quantitativo, a gente precisa lembrar da variação linguística, tá? Da variação linguística. E aí entra a qualidade, a qualificação do profissional de entender o aspecto qualitativo da consciência fonológica.